Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, Shalom Heretov, amém? Irmãos, hoje vamos aqui abordar mais um tema importante. Por que eu falo importante? Eu só uso a Bíblia, irmãos. Eu tenho um caderninho aqui que é onde eu marco aqui os meus pensamentos, mas em relação ao que a Bíblia diz. Não o meu pensamento. Eu vou pela Bíblia. Eu marco aquilo que a Bíblia está me dando entendimento a respeito do assunto, e eu ali abordo o assunto e coloco esse assunto em pauta. Vou abrir aqui a minha Bíblia no capítulo de Mateus 3:11. Se abra também Mateus 3:11, né? E depois você estuda também esse versículo, porque eu creio que assim, cada Bíblia de estudo, cada autor tem seu pensamento. Toda Bíblia de estudo que é comentada, o autor ele colocou ali, extraído do texto, o seu pensamento. Geralmente eu falo que eu aconselho sempre aos irmãos, quando comprar uma Bíblia, compra a Thompson, é a melhor. É a melhor porque ela vai englobar toda a Bíblia em um só entendimento, tanto o antigo como o novo. Então você não vai precisar pegar aqui e ler o comentário. Você vai pegar o texto, vai ler, remoer e ir para o verso final, pegar as concordâncias e ver o que o texto tá expondo. Então você vai olhar de um lado e do outro, que todas as Bíblias Thompson, ela tem o número e o código de cada versículo, cada letra, e assim ela vai te jogar para outros temas, outros versículos da Bíblia. Não vai sair daqui para a minha mente ou para o meu pensamento, aquilo que eu acho que deve ser. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Tem muitos pastores, obreiros, teólogos. Claro que eu falo teólogo no modo singular, porque tem teólogos que são sensacionistas, não crê no carisma, não crê nos dons, né? Não crê no carisma. Então, aqueles que são sensacionistas, realmente eles rejeitam esse pensamento que eu hoje vou abordar. Eles rejeitam, não quer nem saber. Não quer nem saber. E já aqueles que são pentecostais, neopentecostais ou evangélicos, que se converteram a Cristo e crê que a Bíblia ainda procede de Deus, que é inerrante, infalível, e que os dons estão vigentes, eles entendem que existe sim o batismo com o Espírito Santo. Independente. Claro que aqui eu vou colocar um posicionamento, e também a respeito desse posicionamento eu vou segundo o que as Escrituras diz. Mas também tem outros pensamentos divergentes daquilo que as Escrituras diz, que eu também vou abordar aqui. Então de dois, um é oposto e o outro não é. Você entendeu? Então eu quero que você entenda. Por isso que eu mandei abrir aí Mateus 3:11, que é um versículo que eu estou pegando por base para nós tirarmos uma conclusão óbvia. Claro que tem outros versículos que é necessário de eu ler também, mas de primeiro vamos abrir aí Mateus 3:11 e vamos já aqui que eu já abri a minha Bíblia. Que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, nós aqui temos
se nós fazemos uma exegese, temos um ponto de vista: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Claro que também esse fogo aqui, algumas Bíblias vai dizer que é o fogo do inferno, que é o fogo representando o fogo do inferno. Por isso que eu falei que nós temos que ter uma compreensão, né? Algumas Bíblias dizem que é o fogo do inferno, não é o fogo do Espírito Santo. E o texto está bem claro, bem explícito. Olha o que vai dizer Atos. Porque Atos capítulo 1, verso 5, para que nós entendemos melhor, eu estou te falando isso aí para que não haja dúvida. Atos diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. Atos 1:5. Vejamos aqui que há muitas polêmicas, muitas controvérsias a respeito, né, desse tema, né, ou do que tem sido falado aqui que eu acabei de abordar, né, que é geradas em torno do referido tema, que é o que? O que é o batismo com o Espírito Santo. Então, em torno desse tema, de um lado estão os cristãos de confissão evangélica, como eu falei, né, os profetas pentecostais que acreditam no batismo com o Espírito Santo, com o poder de Deus derramando sobre a vida da pessoa e ali ela sendo propriedade de Deus. O batismo é esse selamento, é eu tirar aquele que não foi selado para estar ali. Ou seja, quando eu sou selado, eu sou separado. Automaticamente, geralmente algumas igrejas, eu creio que a maioria, Belém, as igrejas Assembleia de Deus, entre outras, eu não quero aqui citar nomes, mas eu acabei até falando o nome de uma denominação, mas não quero citar nome. Mas, no caso, algumas denominações, quando separa o obreiro, separa ele porque ele foi batizado com o Espírito Santo. Ou seja, esse batismo com o Espírito Santo engloba ele o que? O dom de língua, a glossália. A grossália é o dom, a virtude de Deus derramada. Então, quando essa pessoa é selada com o Espírito Santo, a evidência que ela é selada com o Espírito Santo é o dom de línguas, é a glossália. Ou seja, é Deus separando, é o separamento de Deus. Então vejamos que a grossália é o falar em línguas. Do outro lado estão os cristãos tradicionais, que é diferente dos pentecostais, né? Um pouco eles acham que quando Cristo chamou, a pessoa se converteu, ela já tem o Espírito Santo. Assim é os batistas, assim é os tradicionais, a maioria deles são assim. Quando Cristo chama, a pessoa se converteu, ela é uma nova criatura, então ali ela já tem o Espírito Santo, porque ali Cristo já chamou ela e ela já tem. Eu também posso crer nessa hipótese, eu também posso crer, porque eu vim de uma igreja que é assim, eu me converti numa igreja que eu não quero citar o nome, que é assim. Eu perguntava pro meu pastor, porque eu sempre via alguns obreiros da mesma igreja que eu congregava, quando pregava lá com muita autoridade, falar em mistério, profetizar, e era aquele derramamento de poder dentro da igreja, e eu ficava querendo entender aquilo. Então chegava em casa, às vezes eu ficava triste comigo mesmo. Eu ficava triste e falava: meu Deus, eu prego na igreja, o pastor me dá oportunidade, eu prego, dou lugar também, mas eu não falo em mistério. Eu ficava tentando entender o que é essas evidências, e eu automaticamente cheguei a me questionar muitas vezes. Cheguei a me batizar depois de novo, porque eu achava que talvez eu não tinha me batizado adequadamente, né? Que claro que foi um equívoco meu pessoal, por falta de conhecimento. Eu era novo na fé, mas o desejo de eu falar em mistério, de eu pregar com muita autoridade, de eu ser usado por Deus, aquilo ali me fez eu automaticamente pensar na minha vida que o que estava acontecendo, porque eu não estava em pecado, entendeu? Não estava fazendo nada que pudesse prejudicar a minha vida espiritual. Então eu ficava pensando comigo: o que está acontecendo comigo, Senhor? Eu ficava sem entender. Então eu conversava com meu pastor me dava uma atenção profunda, né? Me chamava sempre no celular, me chamava para almoçar com ele, e ali eu conversava com ele: pastor, eu sei que Deus me usa, eu sei que
eu prego a mensagem de Deus na igreja, o Senhor mesmo fala, né, que Deus me usou tal, mas às vezes eu sinto que eu preciso ter isso aí, esses dons espirituais. Ele falava, ora que isso aí é algo que Deus dá, ora que é algo que Deus dá, mas você já tem o Espírito Santo. Então as evidências dos dons, então se nós for ver, hoje muitas igrejas elas se separaram mais por muitas coisas, porque uns pensam de uma forma, outros creem de outra, e assim a igreja tem se dividido. E eu acho isso um ponto negativo, porque nós todos iremos para o mesmo céu. A igreja não pode se dividir, a igreja não pode estar com um pensamento e com outro pensamento, porque aquele ali fala em língua, então não posso julgar, porque senão vai ser blasfêmia. E, não, o outro não fala, mas Deus usa ele poderosamente. Então, ou o outro fala e Deus usa ele poderosamente, e o outro não fala, Deus não usa. Então, eu cheguei a pensar muitas vezes assim. Mas eu cheguei à conclusão que quando Deus ele transforma, ele transforma. E quem transforma é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus. É Ele que transforma o homem, é Ele que sela o homem, é Ele que transforma. Então não adianta que eu colocar só o meu pensamento se as escrituras não estão dando respaldo. Você está me entendendo, meu irmão? Eu quero que você compreenda isso aqui, porque é um assunto muito polêmico, é um assunto que gera muita divisão, contenda, é um assunto que até hoje é debatido em muitos ministérios. Então, analisando aqui o ponto central, alguns acreditam que todos são batizados com o Espírito Santo no momento da conversão, que foi o que eu acabei de falar, que eu até coloquei aqui, sem a necessidade de falar em línguas. E em outras palavras, eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo é a experiência do novo nascimento, que é a inclusão do crente no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. Tá vendo? Então tem três pensamentos aqui vigentes. Falei de dois, esse é o terceiro, que é a complementação da pessoa sendo transformada e englobada no corpo de Cristo. Entendendo assim, a liderança, ou os obreiros, ou os pastores, ou seja quem for, que é aquele que foi convertido, transformado, agora sim o Espírito Santo já está na vida dele. Então vemos aqui também outro ponto importante que eu quero que você entenda, por que eles falam isso também, dessa forma. 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios 12, 13. É que essa Bíblia minha aqui, ela é Bíblia de estudo, então estou tendo alguma dificuldade. Olha bem, meus irmãos, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servos, que é livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, alguns entendem tradicionais por causa desse texto, que a evidência da convenção, a gente já tem o Espírito Santo. Amém? Vocês compreenderam essa parte? Se alguém tiver dúvida, me manda no comentário abaixo, tá? Pra gente estudar mais o tema e fazer outra abordagem mais profunda. Mas aqui eu quero salientar aqui alguns pontos mais importantes. Então, frente a esse dilema, a pergunta é: o que é batismo com o Espírito Santo? Porque antes de responder essa pergunta, eu gostaria de apresentar a vocês também aquilo que não é batismo com o Espírito Santo. Então, é por isso que eu falei que é perguntas e respostas, para que nós possamos entender perguntas e respostas. Então, primeiro, não é o selo com o Espírito Santo. Primeiro, não é o selo com o Espírito Santo. O selo com o Espírito Santo é uma experiência da qual o crente em Cristo Jesus participa. E essa experiência, ou seja, essa comunhão, né, essa evidência do batismo com o Espírito Santo, ou pode ocorrer simultaneamente na vida do crente, que seria no caso, como acontece o selo com o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que eu faço para você, mas que eu vou deixar já as claras aqui também. O processo, deixa eu puxar essa Bíblia aqui. O processo
para receber o selo com o Espírito Santo é apresentado por Paulo nas suas cartas aos Efésios, que eu vou abrir aqui agora. Efésios, que diz assim, calma aí. Efésios 1:11, 14. 1:11, 14. Efésios 1:11, 14. E nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados. Olha bem. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e que tenhamos e que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e todo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Paulo, ele está caracterizando aqui aos Efésios e mostrando que estão em Cristo, isto é, a comunhão com Ele. Olha bem, a comunhão com Ele, formando um só corpo com Cristo, que se deu da seguinte maneira: depois que ouviste a palavra do Evangelho, ou seja, ouviu a palavra, creu na palavra, ou seja, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, a maioria também dos pentecostais, eu não vou aqui generalizar, porque nem todos também crê que só quem é batizado, eu até coloquei no começo falando aí, mas eu vou acrescentar aqui algo, porque tem pentecostais que são diferentes. Tem alguns pentecostais que hoje mudou, né? Hoje tem uma variação muito grande. Então, tem alguns pentecostais clássicos que crê dessa forma. Creu, ou seja, ouviu, creu, recebeu o Espírito Santo. Então, a ordem é a seguinte, pelo que eu entendi lendo o texto de Paulo aqui. Paulo está explicitamente falando a uma igreja que já estava na presença de Deus. Não estou falando de uma igreja que estava engatilhando, é uma igreja que já estava firme. Então Paulo aqui ele engloba o que? A palavra da verdade, né, que é o primeiro, ouvir. E o segundo é crer no Senhor Jesus e na sua palavra. Ou seja, já está fazendo parte, já recebeu ali a presença, ou seja, o Espírito Santo. Então, o selo com o Espírito Santo, alguns entendem que é isso. Quero deixar claro aqui que os pensamentos também são questão de ser tirada da Bíblia. Eu creio dessa forma, mas eu também creio da outra, que a experiência, a evidência do poder do Espírito Santo derramada, englobada, é o dom, é a glossalia, é o que? É o falar em língua, é o falar em mistério. Tem irmãos que não falam em mistério, entendeu? Isso não quer dizer que ele não tem o Espírito Santo. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Claro que eu não sou sensacionalista, como eu falei, né, desde o começo, como tem irmãos aí que nem gostam de ouvir isso. Ah, não, isso aí não existe. Então, analisando aqui, o que é o selo com o Espírito Santo? O selo é uma marca e um sinal que indica duas coisas. Propriedade, ou seja, indica que o crente é propriedade de Deus. A garantia, vamos lá para Efésios 5:30, cadê? 5:30. 5:30. Quem puder abrir aí, 5:30. Estamos indo para 18 minutos e 53 segundos, não quero demorar muito. 5:30, meu Deus, passou já dos 15 minutos. Porque somos membros de seu corpo. Olha bem, ao ser selado com o Espírito Santo, o crente passa a ser habitado por ele, pelo próprio Deus, porque o Espírito Santo ele é Deus. Então, engloba também que a gente já faz parte desse corpo. Então, primeiro ponto, tornando-se propriedade de Deus e morada do Espírito, como diz lá 1 Coríntios 3,16. Paulo fala que o Espírito habita em vós e que o corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, ser selado com o Espírito Santo não implica ser batizado com o Espírito Santo, mas ser batizado com o Espírito Santo
depende, em primeiro lugar, de ser selado com o Espírito Santo. Sem o selo do Espírito Santo, não há batismo no Espírito Santo. Ou seja, quem tem o Espírito, a qualquer momento, em oração, buscando essa graça, ele vai ser selado. Entendeu? A maioria dos pentecostais crê assim. Claro que eu estou aqui colocando aqui pontos divergentes, porque tem pessoas que creem diferente. Isso não quer dizer que ele está fora da Bíblia, porque a Bíblia também dá respaldo para isso. Então, sem o selo do Espírito Santo, não há batismo com ou no Espírito Santo. Esta é uma verdade irrevogável, quero deixar claro aqui. Todos os que são batizados com o Espírito Santo são selados com o Espírito Santo, mas nem todos os que são selados com o Espírito Santo são batizados com uma obrigatoriedade. Você está me entendendo? Eu quero deixar isso claro. Então, eu abri aqui alguns textos que Jesus falou lá em Lucas, se eu não me engano é 24, eu acho que é capítulo 24, 48 em diante, que ele fala: ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Ali está falando uma referência do Espírito Santo que ia descer sobre aqueles. Mas no geral, colocando todos, porque as escrituras isso eu falo no geral. Então ia descer sobre eles essa graça, essa promessa que se cumpre em Atos 2. O que é o batismo com o Espírito Santo? Então é uma capacidade sobrenatural que, entre outras coisas, confere ao crente poder espiritual para que ele possa testemunhar de Cristo com mais ousadia, como diz lá em Atos 1:8, que você vai ver depois Pedro sendo selado no capítulo 2 e ele pregando com autoridade. 120 mil almas, depois 3 mil almas, depois, se eu não me engano, é 4 mil ou é 5 mil, uma coisa assim, se não me falha a memória. Então, a pregação com poder e com autoridade, e falando e demonstrando poder sobre a igreja. Então o crente batizado com o Espírito Santo é caracterizado pela glossalia, isto é, pelo falar em línguas, o qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu creio dessa forma. Claro que eu respeito as opiniões, eu coloquei aqui 3 opiniões divergentes, mas eu creio que quem é selado com o Espírito Santo, ele recebe de Deus algo extraordinário para fazer coisas que é sobrenatural. Amém? Esse é um ponto de colocação que eu deixo aí para você, obreiro, para você, irmão, minha irmã, você que tem dúvida, né, da sua chamada, do seu ministério. Coloque aí um tema que você acha que deva ser discutido, falado. Coloque embaixo nos comentários. Deixa seu joinha, tá? Deixa seu joinha, porque ajuda muito. Compartilhe com mais pessoas esse tema, esse importante assunto que eu estou falando. Claro que se precisar melhorar, vamos melhorar. Se tiver algo que você for colocar aí nos comentários para a gente abordar, que eu não sabia, eu vou procurar estudar o assunto para poder falar com mais autoridade em cima do que está sendo posto. Mas eu quero deixar claro aqui que todos os assuntos aqui que foram falados foram articuladamente elaborados, né? E com base na única ferramenta, não é no meu caderno, não é nos meus lápis, é com base nisso aqui, a Bíblia. A Bíblia, ela é a única regra de fé e prática que nós temos. Pode ver que minha Bíblia está toda arriscada, ó. Eu leio ela bastante para mostrar que a Bíblia é o que nós usamos aqui, nada além da Bíblia. Então, meu irmão, compartilhe esse assunto, dê um joinha, tá bom? Agradeço a você que faz parte do canal, agradeço a todos os irmãos e amigos, que eu sei que tem muitas pessoas que me conhecem, sabem da minha integridade, do meu jeito, do meu carisma, e louvo a Deus pela sua vida, você que é obreiro, você que é irmão, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Deus abençoe, fica na paz.